Muito bem, amados, eu creio que o que nós estamos passando tem muita similaridade com o que aconteceu com a nação de Israel lá pelos idos de 500 a 400 anos antes de Cristo. Lembrando que antes de Cristo a contagem é regressiva, né? Então 500 é mais antigo, 400 é mais recente. Pois bem, por quê? A situação atual é como que se a igreja tivesse sido levada para o cativeiro. Nós ficamos cativos em casa, ficamos cativos pelas limitações impostas por um reino estranho que espalhou pelo mundo uma doença, que fosse como se fosse um edito, uma lei que nos obrigasse a tomar cuidado com o contato físico, com a proximidade, com as aglomerações. Em decorrência disso, nós praticamente deixamos de funcionar por quase 2 anos já, como normalmente nós funcionaríamos. E muitas igrejas, nesse meio tempo, literalmente fecharam as portas. Não é pouca coisa, não. Realmente houve uma mudança social bastante grande. E o que nós vamos ler hoje, que está baseado em Neemias, capítulo 1, tem a ver com um contexto muito interessante, para vocês entenderem um pouquinho a respeito da história. Por causa dos pecados de idolatria, tanto Israel, o reino do norte, como Judá, o reino do sul, foram levados cativos. O reino do norte, Israel, foi levado primeiro pelos assírios. E depois, o reino do sul, Judá, foi levado cativo pelo reino babilônico, pelo Império Babilônico. E ficaram fora da sua terra natal 70 anos. Quem aqui tem 70 anos? O Ricardo, o Arno e eu, nós estamos beirando isso. Faltam uns 12 anos para mim, uns 13 para vocês, né? Vai chegar lá. Então, na verdade, imagina o tempo que eu ainda não vivi, eles viveram fora da terra prometida. Nesse meio tempo, teve gente que nasceu, cresceu, morreu e não conheceu Jerusalém. Então, a primeira leva aconteceu em 500 a.C., aproximadamente, sob Zorobabel. Foram lá para a terra de Jerusalém. Zorobabel foi um dos líderes judeus, não sei agora se foi Dario, o rei persa, que liberou para eles irem para lá. E aí, então, aconteceu que foi Artaxerxes, acho, depois foi Dario. Quando os judeus foram para lá, Jerusalém estava totalmente destruída, as portas queimadas, um monte de ruínas, e eles começaram a querer restaurar o templo. Os samaritanos, que eram um povo híbrido, meio judeu, meio asdodita, meio isso, meio aquilo, quiseram ajudar. Não é uma questão de racismo. Acontece que o povo judeu, ele precisa ter uma segregação diferenciada dos outros povos por ser um povo com um chamado específico. Seria mesmo equivalente hoje, por exemplo, nós, como povo de Deus, de repente um rapaz escolhe uma moça não cristã para casar. É problemático. Né? Ou uma moça casa com um rapaz não cristão. É problemático isso. Então, mais ou menos por aí que funciona esse negócio. Não é que que existe segregação racial. Aqui era uma questão de chamado. Então, como os samaritanos também adoravam outras coisas, tinha uma fé sincrética, misturada, mais ou menos assim como nós vemos que tem gente que vai lá e faz uma missa na igreja católica e no final de ano vai pular 7 ondinhas na praia, né? E manda uma jangadinha para Iemanjá.
mistura as coisas, acende uma vela para Deus, outra vela para o diabo, e assim vai. Então, por causa disso, os samaritanos foram rejeitados. E eles se tornaram inimigos. E mandaram uma carta para o rei de Babilônia, dizendo, olha, esse povo está com más intenções, eles querem se rebelar. E foi baixado um edito que cancelou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Por 100 anos ficou isso, até que vem o período de Esdras. Esdras vem com autorização agora de Dario mesmo, então já não era o rei anterior, que provavelmente era Artaxerxes. Dario, ele vem, libera Esdras para ir para Jerusalém, e aí começa a restauração do templo. Que aí você vê no livro de Esdras, por exemplo, que havia algumas pessoas que haviam nascido na época do cativeiro babilônico e tinham conhecido o primeiro templo, que era grande, e era magnífico, folhado a ouro. E aí eles viram aquela construção micha da restauração do templo de Jerusalém e choraram, porque a primeira casa era muito mais bonita que a segunda casa. E aí, em Êxodo, você vai ver que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque coisas novas estavam acontecendo. E Jesus é a segunda casa, que é maior do que a primeira. Então você observa, meu amado, que aqui houve uma série de acontecimentos. E uma batalha muito grande para restaurar Jerusalém. E nós, como igrejas, vamos ter que enfrentar agora uma batalha para restaurar as coisas que nós tínhamos conquistado até então. Em termos de igreja, vai levar 2 anos para voltar ao patamar que nós estávamos em 2019. Por causa dessa pandemia. Isso é uma estatística já aceita no meio evangélico. Nós precisamos batalhar para restaurar. Então agora nós vamos ler Neemias, que foi outro restaurador contemporâneo de Esdras, do mesmo período de Esdras. Vamos lá, Neemias capítulo 1. Alguém pode me ver um copo com água, por favor? Garganta de brepo é assim, toda cheia de entraves. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse a Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Obrigado, Vera. Guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Desculpa, me perdi. E os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos,
o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e ele lhe dá mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor, abençoe essa palavra. Pois bem, a igreja tem passado por esse momento e nós temos uma batalha para a restauração. Mas além dessa batalha para a restauração na vida da igreja, nós também temos outras questões que, por exemplo, você está batalhando para restaurar o mover de Deus na vida de outras pessoas que você conhece, ou pelo menos deveria estar fazendo isso. E nós, como igreja, estamos aqui para restaurar o reino de Deus que foi perdido lá em Adão e Eva. Deus já fez a obra principal. Mandou seu Filho, morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, o nosso pior inimigo, nos deu a capacitação pelo Espírito Santo e a palavra. Pois bem, nós temos autoridade e poder, mas agora é a nossa tarefa de restauração. E a tarefa parece ser interminável. Não sei se você já viu uma cidade em ruínas depois de uma guerra. Parece que não tem mais jeito de restaurar a coisa. E era assim naquele tempo. Para você ter uma ideia do grau da destruição, as muralhas de Jerusalém foram queimadas até a pedra virar cal. Já viu como é que se faz para fazer cal? Você pega a pedra calcária normalmente, né? E você queima ela numa temperatura tão alta que ela vira cinza. Essa cinza branca é conhecida como cal. Assim estavam as pedras de Jerusalém. Pouca coisa podia ser aproveitada. E eles tinham que restaurar aquilo. Restaurar as muralhas ao redor. Porque, além de ter inimigos ao redor, não tinham portões e também não tinham muralhas. Em outras palavras, não tinha segurança pública, não tinha regulamentação, juízes, porque os juízes julgavam a porta, não existia justiça, né? Não existia infraestrutura básica. E o povo estava em grande miséria, pobreza, sofrimento. Agora, eu queria mostrar para você uma coisa, que a restauração começa sempre em um lugar. E muitas vezes acontece que nós nos injuriamos. Na minha experiência pastoral, muitas vezes acontece que eu percebo ingratidão. A gente se desgasta servindo as pessoas, chorando com elas. Às vezes a gente passa a noite em claro, preocupado com problemas de alguém que está dormindo a sono solto. E de repente, de uma hora para outra, a pessoa diz: cansei de brincar, não quero mais, vou para outro lugar que me interessa melhor. E você gastou, empenhou seu tempo, sua vida, a pessoa te descarta muitas vezes como um pano usado, velho. E é muito fácil, nessa experiência, se você não tiver teu foco em Deus, é muito fácil você dizer assim: não ajudo mais ninguém. Não quero mais saber, não me envolvo, que se lixe. E aqui é uma coisa que nós precisamos colocar para nós. O fato de você ter a resposta para o problema dos outros te torna responsável. Já imaginou isso? Você não pode dizer: não é meu problema. Eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, foi essa resposta, mais ou menos, que Caim deu para Deus quando Deus perguntou para Caim onde é que estava Abel. Acaso eu sou guardador do meu irmão? Mas ele já tinha matado seu irmão. Então, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pela vida daquela pessoa que está se arrebentando, muitas vezes por culpa dela.
porque ela está tomando decisões erradas. Deus quer que nós façamos diferença. E às vezes nós caímos no engano de dizer assim, a pessoa está se destruindo porque ela quer. Pode ser verdade. Mas o fato de você não fazer nada para intervir nesse processo também te torna responsável. O fato de você lavar as suas mãos dizendo problema dele, também te faz responsável. Não tem como escapar. Você está aqui nesse mundo para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, assim como Cristo fez. Será que Jesus Cristo não podia dizer dos 12 discípulos que se lixem, que se explodam? Pedro, um boca aberta, fala pelos cotovelos na hora H, pifa. Os outros, um bando de covarde. Aliás, eu vou fazer um comentário que fala mal dos homens, mas é engraçado. Você notou que quando Jesus havia morrido, no domingo da ressurreição, onde é que estavam os homens? Tudo trancado, escondido numa casa. Quem que foi fazer alguma coisa? As mulheres. Foram embalsamar Jesus. Os homens lá, mocados lá na caverna lá, né? As meninas foram lá trabalhar. Aí, amado, você vê, Jesus podia muito bem dizer, olha, desculpam vocês, eu lavo minhas mãos, vocês falharam comigo. Mas Jesus não fez isso. Ele é aquele que não esmaga a cana quebrada, não apaga o pavio que ainda fumega. Que a gente faz em aniversário, né? Antes que acenda de novo, vai lá e apaga. Amados, onde começa a restauração? Onde há alguém que se interessa em saber da situação das coisas, além do seu mundinho particular. Vamos pensar um pouquinho em Neemias. Neemias não participou do cerco de Jerusalém, não conheceu a guerra que derrotou Jerusalém, ele nasceu em cativeiro. E ele dificilmente tinha mais de 70 anos. E ele se deu bem em Babilônia. Ele foi um dos muitos judeus que ficaram muito confortáveis na terra da Babilônia. Aliás, o profeta Ezequias é do tempo em que Jerusalém foi derrotada, 70 anos antes. Ele falou para o povo judeu que estava indo para o cativeiro, plantem vinhas, plantem árvores frutíferas, que vocês vão colher dessas árvores frutíferas lá na terra do seu exílio. Gente, hoje nós temos enxerto. Então uma planta com 2 anos já está dando fruto. Mas quando se falava de plantar para colher, está falando de dezenas de anos naquela época. Sem os recursos que a gente tem hoje de acelerar a produção. Então, Neemias foi um desses que nasceu no cativeiro, não conhecia Jerusalém. Jerusalém e Babilônia estão a 1.500 quilômetros de distância. Para nós hoje isso dá 12 horas de viagem. Mas para eles dava meses de viagem. Então, pelo menos semanas. Então, Neemias podia muito bem dizer assim, estou nem aí, eu estou bem aqui, eu estou tranquilo, eu estou prosperando, eu sirvo a Deus no meio dessa nação, eu tenho uma posição de autoridade porque ele era copeiro do rei. Gente, não é um Zé Ruela que pode ser copeiro do rei. O cara, para ser copeiro do rei, tem que ser alguém de confiança. E essa pessoa, por ficar o tempo todo na presença do rei, acaba sendo também, de alguma forma, conselheiro do rei. Imagina o lobby que Neemias podia fazer e o quanto ele podia vender essa influência se ele quisesse. Em troca de favores, ele era uma pessoa influente no maior reino da terra na época.
É mais ou menos assim, não sei se é uma boa hoje, mas imagine que o Guilherme agora é amigo íntimo do Biden, John Biden, né? Mas de qualquer forma, vocês imaginem como é que o Guilherme ia entrar aqui. Nós íamos, o Guilherme veio aqui, né? Amigão do John Biden, né? Alguns iam tentar te jogar ovo podre, mas de qualquer forma, você seria uma pessoa notada, respeitada. Assim era o Neemias. E de repente, esse Neemias, que nasceu na Babilônia, só conhecia Jerusalém de ouvir falar, que tinha uma posição segura e invejável. Chega algumas pessoas de Jerusalém e ele pergunta pelo estado daquelas pessoas. Aliás, se você não quer ter dor de cabeça, não pergunte pelo estado das coisas. Porque o chamado de Deus muitas vezes vem através de uma voz interna, mas também do conhecimento de um problema, sendo que você tem a solução. Então, se você pergunta para alguém, como vai? E a pessoa disser, não estou bem. E você dá uma de egípcia, né? E sair, não ouvi nada. Você, diante de Deus, é responsável pelo que você fez com a informação que Ele te deu. Então, se você não quer ter dor de cabeça, não pergunte como vai. Porque você pode ouvir o que você não quer. E você não quer se envolver. E aí a dor de cabeça vem, porque você vai responder perante Deus pelo que você fez com o seu irmão, que estava sofrendo. Então, Neemias, ele se incomodou. E não era por uma curiosidade fofoqueira, ele não queria saber das últimas fofocas. Ele tinha interesse em ajudar. Veja, qual que é a diferença entre fofoca e essa pergunta, essa busca por informação de Neemias? A fofoca só tem o interesse de satisfazer uma curiosidade, e normalmente uma curiosidade maldosa, de saber o que de errado o outro fez. Enquanto que a atitude de Neemias era a atitude de alguém que queria fazer parte da solução. Por isso ele se informou, ele estava querendo saber de coisa que não afetava em nada a vida dele. Entre aspas, ele continuaria no palácio se ele não tivesse envolvido, estaria numa boa, estaria com o seu futuro garantido. Aí eu não sei, porque Deus ia pegar no pé dele, né? Mas assim, humanamente falando, era o que ia acontecer. E Neemias, então, sabe do estado de miséria e sofrimento da nação. O desejo dele era restaurar o mover de Deus. E falando em história e transhistória, história transcendental, observe que Satanás estava lutando para que Israel nunca mais voltasse a existir, Jerusalém nunca mais fosse reerguida, porque de alguma forma ele sabia que naquele local aconteceria o evento que significaria sua derrota completa. Ali, fora dos muros daquela cidade, Jesus seria crucificado e o diabo totalmente destituído de poder e domínio sobre a terra, sobre os homens e sobre a criação. Então, é lógico que havia uma batalha espiritual, uma tentativa satânica de impedir que aquilo movesse, e Neemias, preocupado talvez com a nação, com aquele sentimento patriótico, ele não percebeu que estava também lutando, ou talvez soubesse, não sei, mas não diz aqui, estava lutando por algo muito maior. E aí vem a segunda coisa, o tempo já está avançando, eu não quero me delongar muito. A restauração começa, onde há alguém que se incomoda com o sofrimento alheio. Amados, nós precisamos ser pessoas atraídas pela dor alheia. E é ruim porque muitas vezes as pessoas que sofrem, sofrem por sua própria escolha. E nós achamos que já que eles querem sofrer, que sofram.
Mas aí que está o grande segredo. A humanidade não está nessa condição por sua própria escolha? Não foi Adão e Eva que escolheram desobedecer? Deus não podia dizer assim, já que vocês escolheram, então que se explodam. Vão para o inferno tudo vocês. Vocês são burros mesmo, tomam decisão errada uma em cima da outra? Que se lixem. Mas o que foi que Deus fez? Essa ovelha rebelde, tola, que toma decisão errada o tempo todo, Deus veio resgatar. E cá entre nós, não é verdade que isso se aplica a nós mesmos? Quantas vezes nós sabíamos que as coisas eram erradas, tomamos escolhas erradas, apanhamos por causa disso, e Deus, em sua infinita graça, o que Ele faz? Nos busca. Na nossa teimosia, buscando o nosso arrependimento. Então, nós precisamos aprender a nos importar com o sofrimento alheio, mesmo que o sofrimento que a pessoa está passando seja por sua própria culpa. E nós não podemos lavar as mãos dizendo, você escolheu, azar o seu. Nós precisamos, e a grande luta aqui, gente, é levar as pessoas ao arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. E não existe arrependimento sem o reconhecimento de que nós fizemos escolhas erradas. E não existe o reconhecimento de que nós fizemos escolhas erradas se não houver alguém que, orientado pelo Espírito Santo, nos convença de que as nossas escolhas têm sido tolas. Jesus disse que o Espírito Santo, quando vier ao mundo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como é que você vai convencer alguém do pecado se você não tiver o interesse de lidar com alguém que está em pecado? E o que é pecado senão decisões idiotas feitas contra a vontade de Deus? Percebe que não tem como você lavar as mãos dizendo está sofrendo porque quer. As pessoas estão sofrendo porque querem. Claro, nós sofremos porque queremos. Mas é justamente aí que entra a graça e misericórdia, de nós irmos a essa pessoa que está sofrendo porque quer e levar o evangelho da salvação dizendo, olha, primeira coisa, convença que você está errado. Se convença que você está errado. Reconheça que está errado. Se arrependa. E eu te mostro o caminho. Eu tenho a solução para a sua vida. O que Neemias fez? Ele começou a orar e nessa oração ele fala o que? Nós temos prevaricado porque o pecado de Israel, a idolatria, foi que levou eles ao cativeiro babilônico. Mas Neemias temia o Senhor. Neemias era fiel ao Senhor. Neemias nasceu no cativeiro, ele não teve parte no processo que levou Israel ao cativeiro babilônico. Mas o que ele diz? Nós temos pecado contra o Senhor. Não falou, olha, o meu povo tem pecado contra ti. Eu não tenho nada com isso. Não. Ele se colocou nas sandálias, nos pés, na pele do povo. Não tem como você ser um intercessor frio. Não tem como você orar por uma pessoa de maneira apática. Você tem que se colocar no lugar dela. Senhor, essa pessoa está estragando a sua vida, está se destruindo, está se acabando. Eu quero, Senhor, ver a obra de Deus restaurada na vida dessa pessoa. Eu não posso permanecer indiferente. Então, aí você vê, Neemias se coloca na posição de intercessor. Eu assumo essa culpa como minha. E eu me arrependo no lugar dessa pessoa que ainda não se arrependeu. Para que ela um dia possa chegar a se arrepender. E aí, Neemias começa a se colocar na posição de instrumento de cura. Neemias, ele se colocou como parte do processo. Onde começa a restauração? Quando alguém que reconhece a sua parte e o seu envolvimento com a situação presente. Você não está aqui para ser figurante, para ser bibelô, para ser bonitinho
enfeitar o ambiente. Você está aqui para trazer cura e libertação. Certo? E Neemias, ele entendeu que uma vez que ele conheceu a necessidade, uma vez que ele tinha a resposta, ele era responsável pela cura. Você sabe da necessidade dos outros, você tem a resposta, você é responsável pela cura. Pelo menos para oferecer a cura para essas pessoas e interceder por elas, para que elas cheguem ao arrependimento. Percebeu? Você é parte disso. Você é instrumento de Deus para pegar pecadores teimosos e tolos e levá-los a uma vida com Deus e a sabedoria que eles não têm hoje. Por isso, não se impaciente quando as pessoas são burras e teimosas e insistem em fazer aquilo que não deveriam fazer. Não desista delas. Neemias se colocou numa posição em que ele ia ser tremendamente usado, mas para isso Deus precisou que ele tivesse um coração disposto a assumir a dor alheia sobre si. A pergunta é, você está disposto a assumir a dor dos outros sobre você mesmo? Para que Deus te use? Concluindo, quero concluir com Isaías 58. Deus está falando com o povo de Israel sobre jejum, dizendo que não adianta você fazer um jejum complicado quando o jejum que Deus escolheu é outro. Isaías 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Quantas vezes nós temos nos escondido do semelhante? Então romperá a tua luz como alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e cuidar os teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Muitas pessoas gostam de citar esse versículo. Então romperá a tua alva como a luz da alva, a tua luz como a alva, tua cura brotará sem detença. E palavras de bênção, mas elas estão ligadas ao que vem antes e depois. Se você não se esconder do teu próximo, se você estiver restaurando as brechas, dando alimento ao faminto, assistência ao aflito, você vê, não existe individualismo na fé cristã. Então não existe essa de dizer, problema deles, é problema nosso também. Que Deus use a sua vida para ser cura e libertação para muitos. Que você seja a luz de Deus brilhando no meio das trevas. Vamos ficar em pé e orar? Pai, obrigado por essa palavra, uma palavra dada por misericórdia de um servo de barro,
que tem limitações e que precisa muitas vezes correr atrás da sabedoria. Obrigado porque o Senhor é bom. E eu peço, Pai, que o Senhor esteja nos usando dessa forma que nós possamos entender a profundidade do nosso compromisso, porque nós temos a resposta para a necessidade dos outros. Ó Deus, nos ajuda a levar essa resposta e não sermos indiferentes com o sofrimento alheio, com a miséria em que muitos se encontram por não te conhecerem. Ó Pai, nos usa como sal e luz nessa terra, para que a Tua glória se manifeste. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.